Podcast Falando de Fraudes com Afonso Moraes. Se você ainda não foi vítima de um golpe, com certeza conhece alguém que já foi. Assista às nossas dicas para não cair em golpes. Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um programa Falando de Fraudes. Um problema moderno que a gente tenta combater aqui são essas fraudes online, que cada dia mais aumenta entre nosso celular, computadores, em todo lugar que a gente olha, falando de fraudes, todo mundo já enfrentou uma fraude ou conhece alguém que já passou por isso, certo? E para falar sobre isso, a gente sempre traz convidados muito interessantes. Hoje a gente tem dois convidados super especiais aqui e, como sempre, nosso amigo aqui, Afonso Moraes. Doutor Afonso, tudo bem? Ótimo, com dois convidados de peso que nós temos aqui, né? Gostaria de, antes de começar o programa, dizer que nós temos o apoio da Confirp, do Grupo Alife, né? E hoje a gente vai, o tema hoje é as principais fraudes e os riscos que estão por todas as partes. Né? Então hoje está com a gente o advogado, ilustre advogado Luiz Augusto Urso. Ele vai se apresentar no seu currículo, né? Especialista em cybercrimes, especialista em direito digital. E também o Marcos, que é um especialista, Marcos Lagoa, um especialista em segurança cibernética, de TI, somente com relação a empresas, né? Ele realmente é um especialista, vai passar o currículo dele. Doutor Luiz? Tudo bem? Obrigado, Afonso, Paulo. Parabéns aí pela iniciativa de vocês. Falar sobre fraudes é uma forma de trazer uma educação digital à população e a possíveis vítimas, né? Eliminar esse risco. Então, parabéns pelo projeto, muito obrigado pelo convite, alegria estar aqui. E quem sabe aí nesse papo possamos dar algumas dicas e orientações para quem nos acompanha. Queria saudar aqui também o querido amigo Marco, ele que, na verdade, está na área que eu gostaria de ter feito. Então, eu até tenho uma certa inveja aqui do Marco, porque você falou para me apresentar, quando eu decidi trabalhar com tecnologia, eu não queria ser advogado. Eu já era web designer com 16 anos, adorava TI, e eu queria seguir essa linha. Tá no sangue da família. Só que uma família tradicionalíssima do nosso direito, que eu tenho muito orgulho de acompanhar. Me formei com o pai dele, né? Orgulho de acompanhar uma carreira vitoriosa, tanto na OAB quanto na parte criminal, né? Muito obrigado. Eu também gostaria de ter corrido pela carreira criminal, mas realmente não deu, fui para direito empresarial, né? Hoje estamos em fraude, que está um pouquinho perto da parte criminal, né? E aprendendo com o Marcos, com o Luiz Augusto, como a gente pode ajudar os nossos internautas. Engraçado falar, né? Eu vou me apresentar, sou Marco Lagoa, fundador da Ytech e algumas outras empreitadas aí de tecnologia. E minha primeira faculdade foi administração de empresas com ênfase em marketing e cheguei a me inscrever em direito. Só que na época faltou recurso, tive que abandonar. Eu comecei dentro da área do direito. A Ytech nasceu dentro de um cartório. É muito engraçado. Não sabia dessa história, não? Tenho 10 anos de cartório. Eu poderia até prestar concurso hoje, porque eu tenho registro em carteira. Lá, 10 anos e um dia, sei lá, alguma coisa assim. E a TI nasceu por necessidade. Eu sempre fui muito apaixonado. Sempre corri atrás, sempre estudei muito. Na época não tinha Google, né? Era KD. Primeiro buscador. Nossa, eu lembro isso aí, hein? Eu entreguei a idade, hein? Então, assim, eu fiz essa jornada da digitalização. A Ytech nasceu digitalizando um cartório. E com isso eu convivi com essas dores, mas sempre do lado do usuário, né? Que eu brinco que a tecnologia é feita para ajudar pessoas. Acaba sendo distorcida, acaba sendo mal direcionada, mas a ideia é sempre otimizar, melhorar e o foco pessoas. E acabou nessa parte de segurança. Hoje a minha formação, a minha posição, além de estar como CEO da empresa, é a parte de arquitetura. Então, arquitetura, não existia esse cargo quando a gente começou, até que o pessoal entendeu que precisava realmente desenhar um projeto com diversas frentes e alguém tinha que sentar ali e colocar tudo aquilo lá no mesmo design, no mesmo projeto, com o mesmo objetivo. E aí é que nasceu a função de arquiteto de soluções. Hoje, viés muito focado em segurança para trabalho remoto e mobilidade, que foi de onde nasceu nosso negócio. Espero aí poder colaborar. Vai colaborar com certeza. Vamos aí. Você estava falando daí que você foi designer, aí como que você foi para a área de direito? Aí eu era web designer, adorava a tecnologia e ainda estava iniciando essa informatização do mundo. Então, eu tinha acabado de lançar o primeiro computador
doméstico, né, residencial, etc. Eu acompanhei essa mudança. Só que aí, o Afonso já deu spoiler, eu tinha uma influência muito grande da família. Meu avô era advogado, meu pai, o escritório tem mais de 65 anos aqui em São Paulo. E veio uma influência muito grande no sentido de faça direito, veja essa parte do direito. E aí meu pai me apresentou o direito digital. Daí você foi pro... Eu fui num congresso de cybercrime, primeiro do Brasil, que foi na FEComércio, e eu me apaixonei. Falei, puxa, isso aqui é muito legal, porque é o avanço da tecnologia. O Marco viu um nicho do mercado em que as empresas precisavam incluir a informatização para facilitar o negócio. Eu vi um nicho do mercado em que isso daria problema. Isso, com a internet tão popular como isso geraria, por óbvio, litígio, problemas jurídicos, etc. E aí eu me apaixonei. Fui para a faculdade de Direito pensando em Direito Digital, meu TCC foi nisso, minha pós-graduação foi nisso, eu leciono sobre isso e minha vida toda é Direito Digital e Crime Cibernético. Então foi assim que eu foquei também e escolhi essa área para viver. Legal, dentro disso queria ver 2 pontos então com vocês. Um é, quais os riscos que você vê mais para a pessoa física na questão dessa segurança digital, e você trabalha muito com empresa, quais os riscos que você vê também? Pode começar. Olha, o direito digital, né, os crimes cibernéticos, eles são uma tendência natural, né, não é novidade para ninguém. Quem acompanha a evolução da tecnologia e a interação humana nesses dispositivos, notava-se ou esperava-se que isso geraria problema. Seja pela exposição virtual, e a gente está falando de perseguição, de stalking, de compartilhamento de Redes nudes, sociais. vazamento de nudes, redes sociais, etc. Seja pela vazamento de dados, então com o aumento da coleta de dados, as empresas conhecem muito bem Então, aquele usuário. Eu queria fazer um parênteses nesses dados aí. Eu acho que tudo nasce nos dados, né? O vazamento de dados do Serasa que teve, né? Aquele outro vazamento que teve aí de um hacker de 230 milhões, né? Quer dizer, mais que brasileiros, né? É verdade. E também o uso indiscriminado do CPF que passou a ser adotado de uns 5 anos para cá. O CPF, ele virou uma identidade sem foto, né? Então, você vai fazer qualquer coisa hoje, se pede o CPF. Coisa, às vezes, que não tem a ver. Já me pediram um totem de estacionamento automático, me pediu o CPF. Então, essa coleta vai para algum lugar. Eu comecei, inclusive, esse do CPF com a farmácia. A farmácia é o mais conhecido, uso do CPF, e existe algumas condenações, tem condenação em juiz de fora do PROCON, de uso indiscriminado do CPF fornecido para laboratórios, fornecidos para convênios que eles acabam não, se a pessoa tiver medicamento de uso contínuo, eles acabam não querendo renovar o convênio, e também o medicamento que o laboratório manipula os preços, aquele medicamento está mais saindo, ele muda o preço ou muda a fórmula. Então, já foi comprovado isso. Então, é assim, você está vendendo seu CPF, na realidade, por R$10 de desconto, R$5 de desconto, você está vendendo seu CPF. É diferente você fazer um cadastramento no laboratório, fornecer o CPF e ter um desconto, mas não para a farmácia. O balconista, a primeira coisa que pergunta. Ganha bônus. O balconista ganha bônus. Ganha bônus, e foi comprovado disso aí. Então, essa coleta indiscriminada, até por máquina, né? Aquele grupo também que tem de fast food, ele tem um grupo, esqueci agora, aquele japonês lá que faz o Hirota, né? O Hirota, ele também, na máquina dele, você tem que negativar o CPF. Colocar não, já está automaticamente coletar esses dados. Então, esses dados vão para onde, esses dados? Aí começa a fraude, porque sem dados não há como fazer a fraude, pelo menos em grande escala. Dá para você fazer em pequena, o pequeno fraudador pegar um dado e fazer. Então, essa preocupação, a prevenção de usar o CPF quando é para usar um contrato, isso é muito importante a gente frisar isso para o internauta. Não, e eu falava sobre o risco que isso gera, porque aí a coleta de dados vai para a empresa. E as empresas armazenam nem sempre com a segurança exigida. Por isso a necessidade da lei. Pode falar nisso depois, desse armazenamento de dados, do expurgo dos dados que ficam lá. Exato. Entendeu? Pode falar sobre isso. Por isso a necessidade da Lei Geral de Proteção de Dados, para colocar um limite na coleta e também uma responsabilidade sobre vazamento, sobre má gestão, sobre o mau uso. Mas a lei é boa, mas a lei é excelente. O consumidor também precisa tomar cuidado, fazer a parte dele, né? Não querer só que a lei o tutele, né? Que tá fazendo o que ele não tá fazendo. A lei gerou uma mudança cultural. E aí, o vazamento desses dados expõe o usuário e gera mais risco. Então, eu vejo hoje o maior problema do usuário, e o Afonso já falou, quando esse vazamento, ou, por exemplo, quando a utilização desses dados se tornaria não benéfica ao titular. Vale dizer, quando você entrega para o laboratório, ele vai aumentar o custo anual, o seu plano de saúde, etc. Mas esses, hoje, são os grandes riscos do usuário. A utilização diária
do seu computador, dispositivo que é vulnerável e ele não toma os cuidados Esse eu criei necessários. outro parâmetro. A utilização do aplicativo bancário, os vazamentos de dados, o mundo que é cada vez mais informatizado, seja por internet das coisas, a casa está cada vez mais conectada. Então, na verdade, a gente não vende nosso CPF, a gente vende nossa privacidade, a gente vende nossa intimidade. A geolocalização, né? A geolocalização. Então, eu acho que hoje o maior risco é esse, é a falta de Eu queria também privacidade. fazer um parênteses. Ontem eu tava conversando com o Marcos, eu fiquei assustado, porque ele passou um link depois para mim das senhas que você tem no Google, né, Marcos? E daí, na hora que eu entrei lá, eu vi assim, minhas senhas estão todas aqui, cara. Eu comecei a mudar tudo. Eu brinco, e quando a gente fala de pessoas, dar dados sempre existiu. Desde que existiu o marketing, o pessoal só mudou nomes, mas a utilização de dados sempre existiu. Desde o CRM da empresa, desde o banco, a prefeitura mesmo. Cadastre seu CPF para ter um Lista desconto. telefônica. Cara, isso é análise de consumo. Quando você pede uma nota fiscal paulista, o cara sabe aonde, quando, quanto você gastou, aonde você frequentou. O mau uso disso já existe há muitos anos. O primórdio desse consumo de dados, sem dúvida nenhuma, foi a área farmacêutica. Farmacêutico, foi anos-luz de pessoal antes de falar de Big Data, tudo. A lei geral veio, por quê? Com o poder computacional aumentando, aumentou o potencial de escala de ação. E a coleta, né? Porque eles Não, colocaram assistentes coleta, pessoais dentro mas da casa do cara. coleta sempre a existiu. voz. Mas não nesse nível. grau de privacidade. Mas Porque o a tecnologia acabou a tecnologia proporcionando acabou. isso. Isso, tá dentro de Mas casa vazamento agora. o conceito de vazamento de dados, ele é muito errado. Uma vez fui dar uma palestra no evento médico, eu virei para os médicos e falei, gente, todo mundo aqui eu garanto que já teve vazamento de dados. Todo mundo falou, não. Sim. Falei, em cada evento, quantos pendrives vocês ganham? Com PPT, com coisa. Falei, quantas vezes você pegou esse pendrive e descarregou uma planilha de estudo, quantos pendrives você já perdeu? Falei, quantos vocês mantêm? Todos esses pendrives perdidos foi vazamento. Mas não foi com impacto muito grande. Até brincando ontem, a gente estava conversando. Uma questão de sorte, né? Hoje em dia eu tô achando... Quem acha o pendrive, né? Quem acha o pendrive... Então, mas é o que vai fazer com aquele dado. A internet, ela conectou tudo, ela possibilitou robôs fazer ações que humanos não fariam, e a quantidade de informação e tipo de informação utilizada cresceu muito. Hoje, não adianta você gastar a melhor fortuna numa solução. Hoje eu tô brincando, se eu botar um post-it com senha no computador, eu não acho mais segurança. Por quê? Porque a senha não tem que ser mais o bloqueio. O bloqueio tem que ser do fator de autenticação. A senha, se você tiver comprovado, quanto mais senha, mais complexa, mais risco você tem de anotar em lugar que pode ser perdido. Hoje já existe esse estudo. Sim. O futuro é passwordless, é tirarem as senhas. Então, concordo com você. Inclusive, o post-it nós falamos ontem, no post-it um só rouba. A senha no computador vale. Exato. Mas eu queria fazer um parênteses isso aí, porque nós passamos uma coisa que tem a ver com tecnologia e com essa difusão, né? Hoje, 86% está na nossa mão, que é o smartphone. Esse é um dos maiores disseminadores de dados, vazamento de dados e de fraudes, porque o computador ele tem alguns recursos, né? E normalmente a pessoa tem antivírus. No celular, eu não sei qual é o índice, mas pouquíssimas pessoas têm o antivírus ou dupla certificação. E eu estou notando hoje que não só tem os dados pessoais, quanto as pessoas estão guardando os dados empresários. Eu conheço empresários que ele tem as planilhas da empresa dele, da indústria dele, ele tem tudo lá. Então, o risco dele é muito maior. Não é só o risco do banco, de um Pix, de um roubo de identidade, é muito maior. Então, essa facilidade que você tem de passar um Pix em 3 segundos, essa facilidade que você tem de estar, digamos, em qualquer lugar, até num toalete, poder mandar fazer um pagamento, né? Ter redes públicas de Wi-Fi, isso é o que está causando muito a falta da prevenção que você pode falar. Como é que as pessoas podem fazer? Chegar ao extremo de ter um aparelho que só liga e outro faça só aplicações? Ou que cuidados elas devem tomar? Porque tem mais um detalhe ainda, a tecnologia está avançando tanto que hoje já vai começar a aparecer, estão usando a televisão smart para fazer pagamentos e transações. Se me permite, Marco, peguei aqui uma tabela, Afonso, para ajudar aqui o nosso debate. Mapa de risco, A velocidade em que se quebra uma senha hoje com o poder computacional que tem disponível, não com computação quântica, o que a gente tem hoje. Senhas com apenas números.
número de caracteres. Com 4, ela quebra apenas números instantaneamente. Então não demora nada. Tá. 0 segundos Entrou, instantaneamente. quebrou. Letras minúsculas apenas, instantaneamente. Maiúsculo e minúsculo com 4 caracteres, instantaneamente. Números, letras, minúsculos e maiúsculos, instantaneamente. E números, letras, minúsculos e maiúsculos e símbolo em 4 dígitos, instantaneamente. Você só vai começar a tirar o instantaneamente Quando? quando você tá com 8 dígitos, perdão, com 7 dígitos e minúsculo e maiúsculo 2 segundos. E aí você vai ter aqui, você vai ter começar a dificultar com 24 anos, quando você vai para 12 dígitos com letras minúsculas e maiúsculas. Depois com 12 números. quando você coloca com números e letras 3 anos e números, letras e sim para 34 anos, podendo chegar até 1 bilhão de anos aqui quando você estiver próximo de 15 dígitos, letras, números e sim. Isso vale hoje, tá? Isso agora. Daqui a pouco quântica, isso daí passa a 32 dígitos, poucos segundos. Dúvida do ignorante aqui. O que isso é a questão da computação quântica? Como que funciona isso para quem é A leigo? computação quântica ela é diferente na interpretação. Hoje a computação normal é 0 e 1. O binário, né? Binário. A quântica não é 0 e 1. Pode ter um Terceiro multiplicador, fator. terceiro fator, ele exponencia. Eita, mesmo. Recentemente a gente gravou com o professor da USP para falar disso e é um assunto que é pouco difundido, vai ser muito utilizado para a segurança, mas também se alguém tiver poder disso contra a segurança, vai ser o caos. Consegue quebrar qualquer senha, consegue... Criptografia, vai quebrar criptografia. De hoje, que o pessoal fala que 2048 Vai ter que inventar outro bloqueio, né? Essa que é a grande questão. A tecnologia, Ela ela evolui. Ela evolui sempre para o bem, mas ela é sempre utilizada para o mal. Tem o pessoal que... Quando o pessoal fala muito dessa parte de segurança, eu questiono muito. Não adianta você investir nada em segurança, em hardware, em software, se você não focar na identidade de pessoa. A pessoa vai ser sempre a brecha. Os maiores hackers do mundo, o caso da AT&T, foi engenharia social com a secretária do presidente. Se você pegar os grandes vazamentos, eles dificilmente é um super vazamento com ação tecnológica maluca. Não, cara. Não é as máquinas que fazem o hack ser eficiente, A máquina, ele. a inteligência, ela consegue ir até certo ponto. Mas a segurança, ela tem que ser um conceito. Ela tem que ser... Eu parto do princípio do que ele falou. Primeiro ponto, treinamento e educação. Se não tiver conscientização da pessoa se entender como segura, aquela brincadeirinha, eu mandei ontem o link. Quem usa Google Chrome, entra lá, passwords.google.com. Tá tudo É lá. apavorante. Todo mundo vai lá e salva a senha para ficar mais fácil. Só que eu vi, ó. esquece de proteger. O iOS que não. hoje... iOS. O iOS tem, dentro do Mac existe uma coisa chamada Key Vault. A Key Vault salva todas as credenciais lá dentro. Então, quem tem uma fé, faz estrago. Entendeu? O pessoal falou naquela época da Carolina Dickmann, o vazamento dela não foi um vazamento de senha que invadiram uma conta. Quando não tinha duplo fator de autenticação, ela passou a senha para uma pessoa que estava dando manutenção, acessou o iCloud e a Apple teve a mancha no currículo que foi hackeada. Então são coisas, as pessoas não se entendem que repetição de senha é um risco, desde que não tenha uma segunda proteção. Você entrar, tem um link, e agora eu não lembro, eu tenho um encurtador que é o itech.link/senha vazada. Você coloca lá, aparece todos os vazamentos, é um redirecionamento para aquele I have been pounded. É tão difícil de falar e soletrar que eu criei um encurtador. E você vai ver que, às vezes, uma senha tua, que você usa para um monte de coisa, já está vazada. Faz tempo. E aí o que acontece? Aquela senha vazada com poder computacional e robô, o cara vai testando. Vai testando o teu e-mail e a tua senha em todas as plataformas. Uma hora ele acerta uma e entra. Essa parte de banco hoje em dia, o risco é da facilidade. Eu vou dizer que para mim é muito pior do que o Pix, esses assaltos de app digital, o uso de certificado digital. Quantas pessoas não têm a menor noção, manda certificado digital para contabilidade, manda para a secretária emitir nota para não sei quem. Gente, certificado digital, você vende o carro, você vende a casa, você vende a empresa. E a pessoa, enquanto a pessoa não se conscientizar que o certificado digital e como é que faz assinatura... Como é que faz para ter cuidado com o certificado digital e cuidado com dupla certificação, por exemplo? O iOS tem a identificação facial, que é a biométrica, que é uma das melhores. Mas nem todo... não adianta, porque a facial, ela é um encurtador do token, do PIN. Sim, mas dentro, falo dentro, por exemplo, o WhatsApp você pode ter uma dupla certificação. Sim, então em tudo que você puder colocar dupla fator de autenticação, você tem que colocar.
A Apple, ela foi criticada por usabilidade quando, depois do escândalo do vazamento da Carolina Dickman, ela obrigatoriamente setou o duplo fator de autenticação em todas as contas. Ah, mas Isso impactou em queda de receita, revolta de usuário. Ela foi obrigada a setar. Hoje é uma coisa que a gente chama que é privacidade e segurança por padrão. Não é mais opcional. Privacy Às by vezes- design, né? E security by default. Então, assim, você tem que enfiar isso. Não é porque o cara quer ou não quer. O mundo está cada vez mais complexo. Uma senha, uma porta de entrada, ela abre milhões de coisas. Antes, a segurança era fácil. Você mandava embora um funcionário, você desativava Exato. ele no Active Directory, perdia acesso ao VPN e perdia acesso a todos os dados. Antes era fácil. Tava ali, ó, dentro do escritório. Tudo da empresa estava no servidor ali. Cara, hoje não tem mais nada dentro do servidor. O máximo que tem é o sisteminha jurídico. O máximo. sim, tudo na nuvem. Entendeu? Só que se as pessoas não acostumarem, e sabe o que acontece no sisteminha jurídico? Para ter mobilidade, o pessoal abre para a internet. Aí só manda a TI desativar o usuário de rede. Esquece que alguém que gerencia o acesso ao ERP, ao sistema, tem que desativar o sistema do usuário. 10 escritórios de advocacia que eu entro, 9 não tem uma política de desligamento de funcionário com checklist em softwares que não estão na mão de TI. A TI não está com tudo. A TI não Ele consegue... pode sair do escritório e acessar. E continua acessando os andamentos de coisa, porque às vezes um usa Legal Manager, outros usa Temes, outros usa Sejudes, outros... Só que aquela parte do negócio. Pegou, a que é Moraes está jurídico, nesse nível, não? Tem que revisar. Tem Mas que assim, trabalhando lá. Mas assim, quando ele mostrou o mapa de risco de senha, hoje a segurança ela tem que ser derivada baseada em risco. Risco para o negócio. Risco para o negócio é pessoa. Não adianta você gastar melhor software, melhor ferramenta, melhor tudo. Se você não treinar o usuário, Utilizar o cara vai corretamente. vai abrir a porta, vai executar vai cair num phishing que vai de repente. Onde está o risco? Vai cair num phishing. O phishing toma a sessão da máquina do cara. Tudo que ele está logado ali, todo o site que ele está Vai logado, pescar tudo. ele capta o cookie daquilo e reutiliza. Ou seja, se ele está logado em banco, às vezes ele reaproveita cookie. E esse risco você não tem controle. E se o cara tem as senhas salvas dentro do Chrome local, o cara importa, aquela listinha tua ali, A na hora pessoa que você é explora. vazada, aquilo vai pro saco, vai tudo. Eita. Então, assim, a grande coisa é que assim, você pôs o melhor sistema, melhor firewall, melhor tudo. Não adianta. Hoje eu sou. E não... Eu vendo firewall, tá? Então, assim, eu poderia estar falando contra a minha própria business. O firewall, para mim, hoje, ele é muito mais importante para você ter visibilidade do que está acontecendo, tá? Mas a informação não está mais acontecendo na empresa. A informação está no celular, está na casa da pessoa, está no trabalho remoto. Então, se você não falar para as pessoas que estão em trabalho remoto e o problema pode vir de casa, a gente atende muito empresa family office, empresas que têm poucos usuários, mas todo mundo pode dar ordem, né? Muito cacique para pouco índio. Já teve cliente nosso que a empresa foi atacada via VPN. Por quê? Tinha um computador em casa, ele, para não ter que pôr senha toda hora para logar na VPN, salvou a senha ficou logada. O pessoal da casa, ninguém quis dizer quem. Tudo falta para Alguém O acessou. pessoal pegou um ransomware em casa, infectou o escritório inteiro. E lógico, o dono da empresa queria ser administrador da rede, né? Excesso de privilégio. Então o dono não pode bloquear ele para nada. Quem Então, acessa assim, se as tudo, pegou pessoas não tudo. entenderem que um jeito de ter segurança é limitar perfil de acesso, primeira camada. Porque se o cara é um usuário, mesmo que seja o dono, ele é um cara que tem que ter acesso privilegiado limitado. Por quê? Todo mundo. Cara, eu tomo muito cuidado, porque eu sou um baita risco. Eu também. Eu sou um baita risco. Eu sou a porta de Eu entrada. tenho acesso limitado também. Não pode. Porque assim, a gente faz strike. É assim, cara, eu brinco que educação é tudo. Eu falo de segurança, dou palestra de segurança, visito falando de segurança, falo pro meu pai, pra minha mãe. Mas são Meu pai pessoas. quer um engenharia social de depósito em WhatsApp pra minha irmã. Então, assim, isso é o que eu falo. O meu pai, ele escuta isso dia e noite. Mesmo assim. Para não treinar as pessoas físicas, o iOS tem uma dupla certificação que é a biométrica facial, né? Mas para aqueles telefones, Google principalmente, que não tem, são mais simples, como Todos poderia eles têm um cadeado. Todos eles têm um cadeado. Tem uma Todos forma eles de têm uma bloquear. forma de bloquear. Sempre. Sim, mas A da não Apple- facial, né? O mais, Não, eu acho que já tem alguns que tem facial sim. Não, os mais Tem. os modelos mais simples não tem ainda. Mas o facial mas- não vale nada. Acho Por que- quê? Sim, porque o facial,
Se eu tiver a senha, eu consigo como bancar. segundo, né? Não, mas não é- ele nunca é o segundo. Ele sempre é o token do aparelho. Quando Não, dá falha no você facial, pode usar ele, dentro ele vai te também. pedir. Eu uso no WhatsApp. Sim, mas o WhatsApp para desbloqueio. E dentro do WhatsApp você vai ter um outro duplo fator de Sim, eu autenticação tenho também. para bloqueio Isso. de sequestro de conta. Isso. Então, tudo que você puder fazer, você tem que fazer isso em mídia social. Porque mídia social, o cara te hackeia teu Instagram, o cara passa a fazer aquele fraude de vender objetos, falando, estou vendendo a Exato. minha casa, faz o Pix, eu mando te entregar. Eu conheço uma tia minha que já foi 2 vezes, caiu nessa. Assim, só que ela caiu na engenharia social. A engenharia social, no meu ponto de vista, é a que tem maior sucesso de poder individual. O hacker de ataque de massa é o que consegue fazer mais strike, que a gente chama de lateral, né? Que é o cara invadir o primeiro ponto e consegue escalar lateralmente Sim. com tecnologia. Então, o cara usa robô, Na engenharia social, ela mas- acaba roubando os dados, fazendo identidade, né? E hoje não existe essa de ser roubado ou não. Mas, Cara, todo mundo tem dado, todo mundo. Gente, quem falar que não tem, me prove. Tem exposto. Porque o que acontece? Todos esses bancos de dados que vazaram, então, empresas que negligenciaram o e-commerce. Aquele dado foi roubado uma vez, ele nunca mais será apagado. sim. Não será apagado. Ele Sim. está na Dark Web, E à fica- disposição. Deixa eu perguntar para você, então. Eu faço várias entrevistas, né? E todos os jornalistas perguntam qual a prevenção, sempre isso. Baseado no que o Luiz Flávio falou agora, o Luiz Augusto falou agora, o que eu devo dizer com relação às senhas, né? Porque agora eu fiquei perdido, né? O Luiz Augusto mando falou que são 8, 12. Eu mando colocar Não, senhas fortes, uma senha para cada aplicativo, ou principalmente separar as senhas melhores para os aplicativos financeiros. Qual é a prevenção menos danosa? Porque não existe uma certeza que não vai ser fraudado nunca, né? Aí, Aplicativo financeiro corporativo tem um recurso que existe há 30 anos. não, dentro do celular, não Não. é. Mas funciona em qualquer lugar. Separar por alçada. Ninguém pode fazer transferência de mais de 10 mil reais sem ter 2 aprovadores. Limite de alçada. Alçada. Limite Sim, de alçada. sim. Isso existe desde Como o o banco Pix, na época né? Desde o banco na época que tinha borderô. Isso, como Precisava o de Pix. 2 O Pix ele já assinaturas. tem esse bloqueio. O Pix, você é uma transferência. Se for Isso. na jurídica, ele vai bloquear igual. E o Pix você limita de dia e limita de noite. Você consegue ter algumas coisas. Sim, sim. Então, O são TED coisas- também, o TED também. Você, Sim. por exemplo, automaticamente, mesmo que você não tenha feito isso, seja pessoa física ou jurídica, eles bloqueiam um determinado valor. Você, se tiver que fazer valores maiores, como a gente faz no escritório, né? A gente paga muitas custas, né? A gente tem um limite mesmo de transação, Alçada. um limite, É alçada. que o que acontece? Super diretor que manda em tudo, ele não quer ter que pedir pra ninguém alguma coisa. Não Ele já entende quer que ter aquilo tudo lá, acesso. aquilo ali não foi feito Uhum. para sacanear. Aquilo lá é uma camada de segurança a mais. sim. Eu tava Entendeu? falando com o Luiz Augusto aqui antes, e você tava falando para mim a questão das pessoas que acessam, que fazem esses golpes, que a gente geralmente pensa que é uma baita estrutura enorme que tem por trás, mas ele tava falando que tem várias pessoas simples também. Não é isso aí. Você tava contando uma história muito legal, né? Sobre um projeto que a pessoa O acessava. nosso governador, seria bom contar essa fraude do João Bom, Dória. sobre o que o Marco falou, é assim, eu concordo. Eu acho que a engenharia social já é muito eficiente para aplicação de golpe e isso está também balizada no vazamento de dados. A engenharia social é o quê? É um estudo da vítima para fazer um golpe feito sob medida. E para fazer um golpe feito sob medida, nada melhor do que banco de dados vazados. Saber os gostos daquela pessoa, os likes, compartilhamentos, o que ela escreve, Os amigos. as maiores buscas, os amigos nas redes sociais. Não é à toa que o caso Engenharia social. Cambridge Analytica foi exatamente o estudo de tudo isso para mandar fake news. Então, se você pode conhecer para interpretar quem... Foi o caso mais importante sobre fake news na eleição Donald Trump Tem uma versus condenação Hillary. no Facebook agora. Aí uma empresa foi contratada pelo gabinete do Trump para coletar dados por uma falha. Na verdade, não era uma falha, era uma prévia autorização de um aplicativo no Facebook que permitiu a coleta de dados. Excesso de privilégio. Coleta de dados de absolutamente todos os norte-americanos que tinham acesso ao Facebook. E aí eles colocaram nessa inteligência artificial que falava em muita precisão qual seria possivelmente o voto daquele usuário. E aí eles atacavam os indecisos e quem votaria na Hillary com notícia falsa. A dizer que tinha uma pizzaria que era patrocinada pela Hillary, que havia abuso de menores e etc. Tudo falso. E isso foi um escândalo enorme. O Facebook perdeu de valor de mercado, se não me engano, 16 bi
de dólares. Cambridge Analytica faliu, fechou, sumiu, e o Senado norte-americano chamou o Mark Zuckerberg para se esclarecer no Eu Congresso. acho que Então, teve no Brexit, né? Eles E- usaram isso, a mesma plataforma. para influenciar no Brexit da Inglaterra, exatamente. Então foi uma empresa de dados que manipulou praticamente a campanha. E é interessante porque muita gente aponta que isso mudou sim o destino dos Estados Unidos uma vez que a Hillary ganhou em número de votos. O Trump só foi eleito porque ele tinha mais O modelo deles, delegados e mais estados do que a Quem pagou essa pesquisa? que pesquisa. essa ação. A pesquisa Da da Cambridge. Analytics. Cambridge Analytica foi uma empresa que ficou dentro do gabinete do Trump. Então, ele que pagava isso. Alguém da campanha dele pagou. Alguém do marketing dele, marketing. Desviou o dinheiro. E as fake news vinham da Não, Rússia. mas como é que Contratou. ele vai justificar que ele tá fazendo uma campanha de curiosidade? Comprou uma empresa de marketing digital. Mas é quando você vai fazer uma campanha, você contrata um marqueteiro, você contrata um monte de coisa. Os caras É aquela utilizaram. história. Ele usou dados, ele vendia Sim, dados, vazamento de dados. entendeu? E essa empresa usou uma brecha da API do Facebook. A API do Facebook ela é muito poderosa. E essa API do Facebook eles começaram a saber usar ela para o mal. Sim, a Entendeu? empresa Então, assim, é mau uso. usou a plataforma no Facebook, por isso que Por ele foi isso que responsabilizado e essa- vazou os dados que estavam no Facebook. Essa Lá. parte hoje de GDPR, LGPD, a da Califórnia, todas essas leis, elas são leis que estão ajudando o mundo como um todo, né? Porque ela está levando o grau de consciência. Eu acho assim, eu nunca fui chamado para uma reunião de board antes de começar o assunto da LGPD. E olha, eu passei por WannaCry, problemas de grandes ataques, de vetores absurdos de invasão. Nunca, até para justificar licenciamento e renovação de antivírus, era um parto. A LGPD, ela realmente botou o assunto de informação em pauta. A lei foi feita não para o Dark Web, ninguém vai controlar. Aquilo ali vai continuar, eles vão criar um método de tentar apagar as coisas, daí eles vão dominar, e aí vão criar outra. A Dark Web vai sempre acontecer, mas a lei ela é feita exatamente para essas grandes empresas, como farmacêuticas, que usavam já dados Essas em massa, Também informações. era um pedido Mas da, regulamentar. autorização. era um pedido das empresas multinacionais ter uma legislação parecida com o do país, né? Não, Nós, é na porque verdade, entrou na. é, Eles menos queriam. Eles não Eles não desejavam a lei. Porque as grandes empresas sempre construíram muita informação. E quem Muito. desejava, então? Isso é uma defesa do próprio consumidor, do próprio usuário e titular. ela não está ainda em vigor totalmente com relação à aplicação de multas, né? Já está. A Já tá a ANADEC lá, ANADEC, A né? NPD, A Associação Autoridade Nacional de Proteção de Associação Dados. Nossa Proteção de Dados ainda não está aplicando ainda. É porque A- a as multas. aplicação Tem era algumas- Já complexa. 6 meses depois, A né? NPD recebeu agora, de 2021 para 2022, 4.500 denúncias. Ela processou dessas denúncias 999 processos, né? Ela instaurou. Então hoje tem tramitando na NPD 999 processos Isso de precisava ver a incidente e público, isso é vazamento de dados. importante ver a público. Mas eles Posso tirar uma dúvida minha aqui? Duas semanas que eles- Até pedir um favor para vocês. Eu tenho sempre um pessoal ligando para mim todo dia, várias vezes por dia, em várias contas. Roubo Qual é de o identidade. processo que eu faço para conseguir combater esse tipo de ligações que são inconvenientes, que não tem nada a ver comigo? Tem um processo dentro da LGPD sobre isso? Mas é ligação de marketing, de... Com o nome errado, eles utilizam o nome de outra pessoa, tem uma pessoa que abriu uma conta telefônica no meu nome. Roubar a identidade dele, né? Funciona assim, isso seria, caiu um banco de dados lá que o seu número de telefone está atrelado a um devedor, a alguém que eles querem oferecer produto. Exato. Por seu O telefone- Seu Armando. Eu tô falando, Seu cara. Armando. Por seu telefone estar ali fazendo parte desse banco de dados como sendo seu Armando, mas é seu, ele é um dado pessoal seu, porque Exato. ele é vinculado a você. Vale dizer, a LGPD ali te autoriza a exigir a exclusão, porque só há uma exceção... Mas eu já exigi, já cheguei para as Então, se pessoas eles e não falei. excluem, tem que ser denúncia em PROCON e a NPD, e se não excluir, processo. E como eu faço para entrar para fazer essa denúncia? É O esse site caminho. da NPD tem... ó, A NPD, daí eu falo o quê? Qual que é a empresa que tá que ligando? tem uma empresa te ligando. Isso, primeiro você tem que descobrir qual empresa está te ligando. Tem que Isso não é atender o difícil. telefone e ver quem que é. né? Normalmente eu peço, eu crio, eu falo, sou eu, manda aí pelo WhatsApp, daí A você pega cobrança. o dado É, e você entra. tira, Porque a grande tira o printer, problema é que banco de dados sempre foi tão negligenciado que o pessoal, existiam empresas que faziam tal do enriquecimento de dados. Ela saía Existe ainda que vende isso aí, Existe, vai. então. E isso daí vai. Esses bancos que já foram construídos, já foram disseminados, não tem como você apagar. Então a lei hoje é isso. Você tem o direito de falar que denunciar uma empresa para isso.
A grande questão é que isso daí, por tanto tempo, foi tão banalizado que a tendência dessas multas é eles acabarem focando grandes empresas que podem pagar essas multas. Por quê? Porque se eles forem na camada até lá embaixo de notificação e de multa, é muita gente. Tanto que lá saiu a lei de telecomunicações lá de call center e exigiu, proibiu utilizar um número normal para discar. Melhor coisa do mundo. Lógico, tá sendo contestado, tá sendo um monte de coisa, mas tá em vigor. São call centers oferecer produtos. Quando tem uma relação entre cliente e o fornecedor, é possível ligar com o telefone normal, como mas a cobrança. Porque isso está baseado no cadastro, o contrato oficial, com os dados que ele tem, mas não de construção de novos dados. Os dados que você passou para o banco. Não é o dados que conseguiram. O banco comprou e achou e tudo mais, não pode, porque ele nunca teve aquele dado. De onde ele surgiu aquele dado? De onde ele criou o vínculo de aprovação de uso daquele dado? E desvia a finalidade, né? Eu queria trazer um assunto novo, que inclusive foi o Paulo que cada pessoa que eu converso, né? Eu fui na fisioterapeuta outro dia do sono, ela me passou uma fraude, o Paulo me passou uma fraude. Todas as pessoas que eu converso, vou no médico, ela me passa uma fraude. Só o garçom até agora não passou. Sempre tem uma fraude nova, né? Eu tenho uma média de 2, 3 por semana. Ele me passou uma não sei se chega a ser uma fraude, mas pelo menos é uns direitos vinculados, inclusive de LGPD, né? Que 15 mil brasileiros receberam de um grande estúdio Hollywood, contrataram advogado para uma notificação que estavam usando torrents para baixar filmes stream sem autorização. Eu queria ver a sua opinião, que você sabe do caso, porque secar isso aí, inclusive esses dados, como é que eles descobriram esses 15 mil pessoas que estavam baixando? Parece que tem alguma ação no TJ que eles pediram esse cadastro. E o TJ deu esses dados, né? Passou esses dados para esse escritório de advocacia, faz essa notificação e já vem com uma intimidação. Você tem que pagar R$3.000 em 24 horas sob pena, né? Uma notificação mesmo, tem pena de ajuizar uma ação fraudulenta, até uma ação criminal por uso de filmes, produtos pirateados, né? O que você acha disso? E você também, Marco, porque depois você fala sobre vazamento de dados, como é que esses 15 mil casos chegaram? Esse caso é interessante, porque o direito, ele protege a todos e o que está na lei deve vigorar. Pouco importa se o indivíduo violou ou não direito autoral. Essa é uma premissa que a gente começa o papo. Com relação a você baixar um filme em que é pirata e está disponível na internet, sem ali pagar os direitos do autor, vale dizer, aquela produtora e etc., isso é crime de violação de direito autoral e tem tanto a responsabilidade penal como a responsabilidade civil de indenizar ali a produtora. Isso está lá na lei de propriedade industrial e tem exatamente o crime de violação. O crime ele se dá tanto pelo você baixar e executar em casa e é majorada a pena quando há ganho financeiro. Então o indivíduo faz um DVD pirata e vende lá na 25 de março, na Santa Efigênia, e ele tem ali então a pena gravada, a pena até que é alta. Com relação a esse caso específico, qual foi o debate? O indivíduo baixou lá um filme por torrent, sem, por óbvio, respeitar o direito autoral para assistir em casa. Primeira coisa, quando esse filme é baixado no torrent, deixa o registro do IP do download lá, o indivíduo que fez o download, ok. Esse registro de conexão, ele não vincula automaticamente o assinante, porque esse dado só é possível ter acesso quando você descobrir o IP da qual empresa de conexão, depois de você entrar em contato com a empresa de conexão e solicitar essa informação. Quem pode solicitar... ela é protegida pela isso que eu falo. Não, pelo Marco Civil da internet. Quem pode solicitar hoje o número de IP? Só o juiz, por causa que o Marco Civil da internet, o artigo 10, parágrafo 1º... Exige que guarde. Exige a guarda, a manutenção por 6 meses quando a aplicação de internet, por 1 ano quando a empresa de conexão, e a única pessoa que pode quebrar sigilo hoje de IP é juiz. É juiz. Delegado não adianta, oficial, etc. Isso está desde 2014. Ele pode instalar um inquérito delegado e pedir que o juiz... Então, só que esse é o grande debate. Quando foram investigar, falaram, vocês... Ok, o dado sobre o IP que baixou o filme é público. Isso tá lá na plataforma do torrent, qualquer um pode ver. Só que como eles sabem que este IP é daquele indivíduo que está recebendo... Aquele dia é daquele indivíduo. Naquele minuto é daquele indivíduo.
Então, isso foi uma grande dúvida. Eu falo, houve então, possivelmente, desconfia-se que houve vazamento de dados das empresas de conexão para fazer esse link. Não Quem foi uma baixou coisa judicial, não foi. não tem essa informação. Por esse é o grande debate. Se Da onde eles tiraram? conseguiram Por ordem judicial. Por ordem Bom, de judicial. qualquer maneira, Ok. qualquer internauta que tenha recebido, essa notificação não é válida porque ela foi conseguida, o vazamento de dados de uma forma Não, sabe desde que é que- vazamento. Desde que. Isso. Se foi por ordem judicial, o início, por uma investigação. Mas se for violação- por ordem judicial, deveria vir a notificação. Então, isso deveria ter sido feito com um pouco mais de base. É estranho, essa notificação vem sem assinatura. É muito estranho. Já exige um pagamento de R$3.000. Isso. É muito Então, estranho. o internauta não deve pagar isso e procurar uma ajuda profissional. Isso, aquele que recebe essa notificação imediatamente deve reagir. Primeiro para verificar se foi ele que baixou, isso pode ser errado, pode ter sido o vizinho, pode ter sido uma invasão na sua rede. Teve casos que a gente recebeu e não tinha baixado esse filme. Não tinha Isso, claro. Até porque foi uma coisa que aconteceu, esse vazamento já aconteceu 2, 3 anos atrás, lançamento de cinema, já não foi recente, né? E ele tem direito de perguntar se houve de fato essa quebra de Sim. sigilo de IP dele por uma ordem judicial. Se sim, ele pode entrar em, Tem duas entrar em frentes, né? acordo. Eles podem também ter entrado na base do torrent da plataforma, descoberto o usuário da base da plataforma. Aí ele pode ter usado essas bases, se autentica, né? O torrent ele é um peer-to-peer, mas autenticado. Como Você fosse dá o o- Netflix, né? Não, o Netflix é um serviço, né? O Então, torrent assim, não é eu um falo serviço. autenticação, para você entrar, Para você você conectar tem que ter um cadastro no Torrents. o torrent, você Torrent. registra a tua máquina. Ele é um descentralizado, ele é mais parecido com um blockchain da vida. Você pega a tua máquina, você registra numa rede global, indexa os teus arquivos que você liberou para aquilo com outros. Então, assim, esse dado, ele pode ter trazido da plataforma de torrent. Ele moveu se ele conseguiu, junto da plataforma lá de fora, a lista de usuários. Mas tem o daquele nome? Tem, Não. às vezes tem. Às vezes tem o nome da máquina. Nome, tem. endereço? Endereço Então, também? mas Porque é uma rede, né? Você conecta a tua máquina, você ingressa a tua máquina naquela plataforma. isso, mas eles não têm endereço para enviar uma notificação. Não, a endereço não. Mas o ID a pessoa daquele computador. Não tem nem o CPF para ter mais Sim. um cadastro. Não. É estranho, né? Porque Ah. mesmo quebrando na plataforma, entendo, mesmo quebrando na plataforma, a quantidade de informações eu acho que não seriam suficientes. Eu acho que Mas tem muita coisa, gente. Hoje em dia, é o que Nossa. eu falei, o poder computacional em escala, eu recebi já a notificação de uso de imagem de um post que eu fiz um repost. Cara, um blog meu que já estava fora do ar há anos, e o cara mandou uma notificação com o escritório, com tudo certinho. Com a gravação da tela que eu não Da uso imagem. há vários anos. Entendeu? Pedindo uma indenização. E como ele faz Questão de isso? uso. Cara, hoje em dia, o que é o Google na tua cabeça? O Google é um grande arquivo, um grande. mas foi por isso, estava em caixa, estava registrado. Então, o Google, qual que é a grande sacada dele? Ele faz uma coisa chamada crawling, que é o quê? Entrar em todos os servidores e descarregando, e ele vai processando aquilo As em back-end, né? Ele vai processando aquilo, pesquisando, aí começa a cruzar com pessoas que pesquisam e tudo mais, e ele mantém um cache. Tanto que se você quiser, você tem um site que você não quer que o Google indexe, você põe, agora, salvo engano, cadê teu irmão que é de dev? NoRobot, eu acho que você escreve lá /NoRobot No código. no código da HTML para barrar o Google indexe o teu conteúdo, o que está embaixo dele. Por quê? Porque hoje é um problema. Hoje é um problema. Tem coisa que você não quer que o Google fique indexando. Veja a tua foto. Por quê? Com foto, hoje em dia, o pessoal faz o quê? Comparação. Se você pesquisar teu nome hoje, no Google Image vai aparecer milhões na tua Mas as cara. pessoas querem aparecer, esse é o problema. Mas e se for, por Aí- exemplo, uma notícia que você está expondo um processo crime? As pessoas não gostariam que isso tivesse Sim. indexado. Direito de Mas investimento. o Google, você pode bloquear no Google uma coisa e não outra. Por exemplo, bloquear Então, bloquear as Se notícias você for ruins. autor, mas se o o terceiro futuro for da autor... privacidade, vai ter o que- futuro da privacidade, tem um amigo meu que tem uma startup que é de dados, de analytics, e que o futuro da privacidade é nascer as digital wallets, private wallets, que é o quê? A carteira digital de privacidade. Você vai ter um broker que qualquer coisa que quiserem falar o Meu Afonso, nome. a digital wallet vai te pedir aprovação, você fala, não, para esse cara eu quero compartilhar meu dado. Eu preciso ser indexado. Para outro cara não pode. Então o futuro está virando reverso.
por padrão vai ser proibido. Tá, Se quiserem vai parar alguma de ter- coisa tua, vai ter que ter a tua vai pra ser aprovação. aquela anarquia no Gol Porque que hoje- tem tudo, bom e ruim. Porque tudo, né? hoje o que acontece? Tudo que não tá antes da LGPD, tudo que não estava escrito que podia, que não podia, podia. Podia. Tudo, Tinha regra. literalmente. Hoje, você tem que ter o termo de uso. Você tem que falar para que é, como você vai usar, como você vai proteger. Como tá no LGPD, de você Sim. ter que fornecer seu CPF de maneira expressa. De maneira expressa não é de qualquer forma, né? Não, então, mas E é isso que eu tô te falando. uma máquina, por exemplo, não dá pra você falar de forma expressa que você tá autorizando. Não, então, mas a partir do momento que você seguiu naquilo, para você seguir no negócio, vai precisar do teu CPF. Se você não quiser dar, não usa. É um direito teu de não usar. E a pessoa vai avisar, olha, Ou vamos usar. reclame, ou Exatamente. reclame para falar que a quantidade... Porque assim, um dos pilares, um dos princípios da LGPD é a coleta no mínimo necessário. Então, por exemplo, explodiu a história do Face App lá. Bom, o aplicativo para colocar filtro em foto coletava todas as imagens na sua biblioteca, Lia geolocalização, toda a tua biblioteca. via histórico de navegação, aplicativo, Aqueles aplicativos que fazem a imagem. que você podia se ver mulher, velho, etc. Ele viralizou e Qual o apps termo de você uso usa? Quanto você usa de cada app? ele coletava. Aí teve Uber, uma né? reação imediata nos usuários a dizer que quem leu, né? Quem leu? Falou, isso aqui é absurdo. Pra que um aplicativo que aplica filtro em foto tem que saber tudo isso? Faz ou um cancelamento social, ou um ativismo de não baixar o aplicativo e desinstalar e etc. Ou exige pelos órgãos de defesa do consumidor, como o Procon trabalhou nesse caso, para falar, olha, seu termo é abusivo, você coleta demais, vamos diminuir para que os usuários possam usar. Então, eu entendo. Esse é o grande... Essa é a grande moeda de troca dessas plataformas, que foi a história da mudança dos termos de uso do WhatsApp, que ele ia transitar os dados entre seu grupo meta, Facebook, Messenger, Instagram, etc. Os usuários reagiram, falaram, não, então vamos pro Telegram. Aí eles falaram, não, mas eu preciso do WhatsApp, eu quero usar o WhatsApp, porque eu sou obrigado a assinar um termo de contrato de adesão, que é imposto a mim, e eu preciso aceitar, eu quero usar o WhatsApp sem aceitar esse termo, então vamos reclamar, Procon entra na história, NPD, etc. Falou, diminui um pouco aí, que é absurdo, para as pessoas usarem. Porque senão eles falam, quer usar meu aplicativo? Você Ou vai você ter que- aceita ou cai fora. Hoje, pra você ter ideia, não sei se quem assistiu, tem uma série na Apple que é uma Super Pumped. A Não história do assisti. Uber. Assiste. Eu O achei. Uber, ele virou o monstro que é porque Eu assisti. ele passou do limite. Chegou num ponto que ele gravava voz, vídeo, ele via Tudo. se o motorista instalava outro aplicativo, sabotava o motorista que usava outro aplicativo. Ele começou a usar um monte de coisa ao ponto da Apple ameaçar tirar eles da Se não plataforma. ajustasse. Era o app mais baixado e ele tentou enganar o pessoal da Apple. Daí o cara Ele, pega. ele usou a tecnologia contra a própria Apple, fez uma barreira só da região. Ele começou, ele sabia quem que era da fiscalização, ele não funcionava para quem era da fiscalização. Então, se o Loucura. cara tentasse multar eles, nunca conseguia pegar um aplicativo. Então, Como chama o é, série? é Super Pumped. A história do Uber, né? Então, é super uso de excesso de informação. Que o poder da tecnologia Uhum. são duas coisas. A segurança, você se acha seguro até você descobrir que você não está. E sempre que você se protege de alguma coisa, tem alguém tentando achar uma brecha de segurança. Então, por isso que fala que a segurança, ela é contínua. Você nunca está seguro. Tem que sempre adequar. Posso contar uma demais, assim, que essa é assustadora? A gente sempre poderia ter um muro mais alto, mais câmera em casa, a mesma coisa para tecnologia. Não é à toa que as empresas grandes do tamanho de Big Techs têm um programa de bug bounty. Eles deixam o mundo testar e se o indivíduo achar uma vulnerabilidade, Ganham eles bônus. remuneram. Bug bounty. Inclusive, olha, Não tem desculpa. problema. Quem achou uma vulnerabilidade, isso é a primeira vez do seu programa. Tá? Não, ouviu? mas O mais faz legal é que parte. Quem Pra é- mostrar, A mesa a absorve. mesa estratégica. Mesa estratégica. Quem achou, mostrar que é uma coisa natural que acontece. vamos pausar então, vai, a gente Não, corta. destrói. Não, vambora? Tá falando. Então, quem achou a vulnerabilidade no Instagram foi um menino de 14 anos aqui no Brasil. Aí imagina pro sistema de TI, lá pra equipe do TI, pessoal do Marco aí, ter essa humildade Não, de ouvir não um moleque desce. de 14 anos ter achado uma vulnerabilidade que deveria ter sido encontrada por essa equipe. Obrigado, viu, Marco? Monstruosa. E aí você vê que sempre pode haver uma vulnerabilidade. Isso é uma questão. Outra coisa, nem sempre é culpa do usuário.
Pode ser, em regra eu concordo, em regra sempre é. Mas nem sempre é. E aí esse caso me choca, assim, me assusta. Porque hoje a gente tem um problema muito grave de SIM swap. Seria a clonagem do chip. Só que onde está se dando a clonagem do chip? Nas operadoras. A operadora emite um chip novo com o seu número de telefone para terceiro, que seria um criminoso. E aí, com esse número de telefone, ele faz resgate de senha por SMS, derruba a autenticação de 2 fatores, etc. Por isso que nós falamos no começo que a pior coisa que tem é o roubo de identidade. Porque o roubo de identidade, ele Sim. rouba todos Isso. os dados. Porque o E ele vai com é esse- a identidade. Ele vai com essa identidade, Ele vai com um documento falso e emite o Eu chip. tenho um caso, não sei se vocês já viram, que o cara montou uma carteirinha do consórcio e foi operado. Aí quando o verdadeiro Meu o Deus. usuário foi operado, não, você já fez a cirurgia. Então, essa é a abrangência. Vai de uma operação a um roubo, a compra de um chip, entendeu? É muito Entendeu? importante o roubo. Aí, o que eu fazia? Eu entrava com uma ação contra a operadora ali, que deveria ter checado os documentos e não pode emitir o chip do meu cliente a terceiro, porque a catástrofe é enorme, invade conta de banco e tal. O que aconteceu? Uma das orientações era, procure as empresas que não estão tendo problema. Use operadoras que fazem a checagem adequada. Ok. 2 semanas atrás, eu recebo uma ligação de um cliente novo. Doutor, eu sou cliente de uma empresa top. A melhor do país e tal. Só que o que aconteceu? Eles fizeram portabilidade do meu número para a empresa que deixa clonar, que é uma das porcarias aí, e clonaram na empresa terceira. Então, não adianta nada você ser proprietário de uma linha que está numa melhor empresa que faz autenticação, porque a portabilidade é É uma super, fragilidade. Não, super Dá pra frágil. e a grande questão Mas o que eu disso, faço, gente? aonde que estão essas máfias, não tá na operadora. Às vezes o pessoal fala que é operadora. A grande questão é que colocam, para ter a venda do chip, a troca do chip, você dá mobilidade, você terceiriza a gestão. Terceirizada. No quiosque, 90% disso é as quadrilhas infiltradas em redes Sim. de operadora, não dentro da operadora, mas o cara da terceirizado. lojinha do shopping. Por 50 cara- reais. Aqueles o cara- quiosques o cara que tem, dá- tipo, na rodoviária, que os caras estão vendendo. Aquele cara, ele consegue ativar As- e mover, as e mover o operadoras têm poucas o lojas simples. hoje. E aí o que acontece é isso. Então, assim, a cadeia tem que ser toda revista, os processos têm que ser revistos. E é aquela história, segurança é uma sensação e a segurança ela tem que ser muito dosada. Excesso de segurança prejudica o negócio. Se você fizer um negócio, eu mexo muito com o mercado financeiro. O mercado financeiro de grandes corporações, ela tem a TI que é regulada, né, que é aquela que responde CVM, tudo. Ela tem uma TI que a TI finge que não vê, e ela tem uma TI que não vê. Então tem um grande banco que a caixa postal de e-mail do cara é com 500 mega. Aí o cara tem que manter a caixa postal limpa. Aí colocar no sistema de DLP que não aceita que você ponha tal e tal informação no documento que vai ser enviado por e-mail. Se você exagerar na trava, o gestor precisa mandar um report, fazer uma apresentação para o conselho. Só que a TI está barrando, o que ele vai fazer? Ele vai arrumar um jeito de fazer o reporte dele, de extrair informação. Ele vai precisar trabalhar. Então, se você exagerar a mão, você também está prejudicando a empresa, porque o cara vai arrumar um backdoor, vai arrumar um jeito. Cara, tem banco grande. Eu vou te dizer, Caixa Econômica Federal. Pode pesquisar quantas agências da Caixa não tem um e-mail @gmail. Gmail. Tá? Por quê? O sistema da Caixa, o e-mail é tão ruim, aceita anexo tão pequeno, que o gerente, para poder bater a meta dele, ele precisa receber documento. Como é que ele vai receber documento? Se a empresa não deixa ele receber documento acima de tanto. Será que você vai chegar para um cara que está buscando a casa própria dele, Minha Casa Minha Vida, que mal tem computador, falar pro cara, eu preciso desse documento com PDF um pouco menor? Não tem como. O cara mal sabe tirar foto do documento, a hora que ele mandar aquela foto, ela tem um espaço quando muito ele grande. mandar aquela foto, vai barrar. E o cara tem que bater a meta dele, Né? porque senão ele vai ser Isso é demitido. gestão, Marcos, gestão, porque eu vou explicar. O banco que a gente trabalha, ele não recebe documentos pessoalmente, mas ele tem um compartilhamento, recebe uma empresa, por exemplo. Se você quiser devolver, tem um financiamento, você quer devolver o veículo, você tem que fazer um cadastro fotográfico, uma vistoria, né? E enviar os documentos. Não vai para ele. Ele criou uma plataforma De gestão. que você que gere isso aí e leva o carro para lá. Ele já faz, esse banco, por exemplo, já tem a Web Motors, então ele já vem. Então ele cortou o intermediário que era o pátio.
Então ele já não paga mais o pátio, nem recebe arquivos grandes que possam ser corrompidos. Então ele criou uma interface ali, uma empresa no meio para fazer receber isso aí, né? Eu queria perguntar agora que está quase para encerrar, perguntar para você, para pessoas físicas, para o consumidor físico que está nos assistindo, quais são os principais crimes que você vê, principalmente os novos que você está vendo no momento acontecerem. Depois o Marcos faz a mesma coisa para o digital. E também, se você puder falar um pouquinho, quando há um ataque para empresas, quais as consequências que essa empresa sofre? Que as consequências são maiores que tirar as contas, né? O sequestro, né, de dados hoje está muito importante isso daí, para ter uma prevenção bem grande com relação ao sequestro de dados. Bom, pessoa física a gente vê muita clonagem de rede social, né? Por causa de vazamento de dados, ele sabe quem são os pais, clona o WhatsApp, etc, e manda mensagem, mas também a invasão não é incomum. A gente teve uma onda enorme de novembro do ano passado até fevereiro, uma quantidade absurda de redes sociais sendo invadidas. Inclusive, o nosso colega Ronaldo Lemos falou sobre isso ontem na Folha de São Paulo, porque é uma onda natural em que as pessoas pecam, não adianta, com validação, não usa autenticação de 2 fatores, inclusive a Apple, por causa da Carolina Dick, foi obrigada a colocar, mas a gente briga com a Meta para colocar isso no WhatsApp, para ser de fábrica a autenticação de 2 fatores. Instalou, você tem que pôr Se você puder descrever assim, o tipo de golpe, por exemplo, bom, o golpe do amor, o golpe do influencer, primeira coisa, o golpe do presente falso, primeira coisa, o tipo de golpe, crime de estelionato e fraude eletrônica, artigo 171, tá lá. Engraçado até porque o legislador ele viu a necessidade de trazer uma punição maior, porque nesses golpes com uso de dados estava absurda, e o crime lá de estelionato com a pena de 1 a 5 anos não estava dando conta, ou pelo menos não estava sendo inibidora. Aí eles criaram a modalidade de fraude eletrônica, não tem nem 2 anos no Código Penal, a pena de 4 a 8 anos de reclusão, muito mais gravosa, que seria o estelionato com uso de dados. Um agravante se for pessoas da terceira idade. Não, isso já é anterior, né? Há sim aumento de pena se for idoso. Com relação a estelionato, é um problema grave na internet, mas mais variados estelionatos. Estelionato sentimental, estelionato se passando por um parente, pedindo um dinheiro emprestado, o estelionato a invadir uma conta e fazer vendas nos stories do Instagram, de geladeira, mesa, etc. Estelionato fazendo sites... Isso eu aprendi agora. Ele invade a conta do Instagram e anuncia anúncios falsos. Eu conheci anúncios falsos de e-commerce, mas do Instagram... Ele faz sites falsos de leilão de carro, os mais variados produtos, etc. Ele faz falsos sites de investimento em criptomoedas. É uma moeda... É uma novidade, muita gente estimulando no mercado financeiro. Milagres. Promete 10% ao mês, um negócio impagável, e toma o dinheiro das vítimas. Então, estelionato é uma realidade muito comum. Crime de extorsão também, inclusive, que é o que acontece com... Sexo e extorsão. Tem também sextorção, porque os nudes são enviados, e aí para não vazar esses nudes tem a sextorção, mas extorsão comum também acontece, principalmente com o vírus WannaCry, com ransomware, porque ele criptografa não só contra empresas, mas também contra pessoa física. Crime de extorsão, sextorção com empresários tem muito, então o indivíduo cria um perfil falso de uma menininha na internet, se relaciona ali falsamente com aquela vítima, o indivíduo manda nude, tem família, é casado, tem filha, etc, e do nada aparece uma ligação falando que é uma delegacia, que a menina era menor e precisa pagar lá um dinheiro, etc, tem uma extorsão, tudo falso, é tudo golpe. Então, crime de estelionato, crime de extorsão, na internet contra a pessoa física, tá lá no top 1 da central de denúncia da SaferNet, o maior problema hoje é pedofilia. Tá? Os artigos 240 em diante do Estatuto da Criança e do Adolescente, esse é o maior problema hoje na internet do mundo. É bom você dar um aviso aos pais, porque esse crime de pedofilia pode ser também uma coisa inocente, que são jogos online, que as crianças jogam e as pessoas entram ali, o pedófilo entra ali e acaba... Vira amigo. Exatamente. Nossa, nunca deixe a porta do quarto fechada, procure ver se a pessoa na sala. que está jogando, exatamente. É muito importante. Muito Isso importante para quem tem filhos. Eu que tenho uma filha, né? Principalmente as meninas, né? Os meninos também, né? Porque tem outros golpes que conduzem a suicídios, conduzem a comportamentos... Competições. Então, inclusive, a lei foi alterada por um trabalho nosso, essa história. Sim. Porque com a baleia, quando estourou o negócio de baleia azul, eu fui o primeiro artigo jurídico na área do país. É bom falar nisso também, porque é uma coisa que a mídia não fala muito, né? Não tem falado. Mas a mídia ajudou, porque foi publicado no estado de São Paulo à época, teve 2 milhões e meio de views em 24 horas lá no blog do Fausto Macedo, e isso virou
motivo de debate no país. Eu fui para audiência pública no Congresso Nacional, falei da necessidade de alteração do artigo 122, que era induzimento ao suicídio. Por quê? Porque era um jogo, Baleia Azul lá, que estimulava o adolescente a se cortar, cometer automutilação. E aquele que induz a criança ou adolescente a autolesão corporal não tinha pena nenhuma, não havia responsabilidade penal, só existia para a tentativa do suicídio ou para o suicídio consumado. E aí eu levei a história disso pro Congresso e falei, ó, o induzimento à autolesão corporal não é crime no Brasil e agora é. Foi mudado tem acho que 1 ano e meio no Código Penal. Então muito importante isso. Porque... Então isso também tem na internet, jogos violentos, induzimento à autolesão corporal e ao suicídio, mas pessoa física principalmente são os crimes financeiros e hoje, né, tem uma modalidade problemática com o Pix, né? Então tem também furto mediante fraude, bastante. O indivíduo comete uma fraude para invadir conta e furtar valores. Pix é o canal, né? É o canal para assumir o dinheiro, para as contas laranjas, a ferramenta que veio agilizar os golpes. Mas sabe a coisa que eu faço? Eu até falo para quem quiser. Faz um Pix de 1 centavo e coloca fraude, número tal, pessoa pedindo para tal pessoa, fica no extrato. Tira de lá, fala. Recebeu 1 centavo e ainda vai... no mínimo vai passar então, eu lembrei aqui. Eu falei a história? Eu faço um Pix de 1 centavo pro fraudador falando fraude em nome de tal pessoa. Isso. Número de telefone tal. Cara, aquilo ali não tem como. Você não consegue. Você já tentou deletar um dado do teu extrato? Não. Não cai. Quem passou por laranja, no mínimo vai ser. Vai estar o nome como fraudador no extrato. Esse 1 centavo me lembrou, eu até contei um pouco de fraude interior, o golpe contra o golpista, né? Em Teresina, uma pizzaria recebeu um pedido lá e foi pago com um Pix de 1 centavo, né? R$300. Pediu bastante coisa. Passou um mês, aí o dono da pizzaria mudou, né? Treinou os funcionários para primeiro, antes deles fazerem o pedido, olharem se o Pix tinha caído no extrato. Não fazer e depois olhar no final do dia, né? Na compensação, né? E aí passou um mês, o consumidor ligou outra vez lá e fez um pedido, né? Fez um pedido e mandou um Pix. Eles viram que era 1 centavo, falaram, não, vamos dar um golpe nele. Fizeram só a massa da pizza, pegaram uma garrafa de Coca-Cola, encheram de farinha e água e mandaram pro cara. Ele ligou de volta ainda, dizendo, pô, o pedido veio errado. Então, Mas todos esses golpes com engenharia social, e para encerrar, o que eu vejo com um problema grave é que a internet está virando palco para que se tenha crimes físicos. Então, por exemplo, hoje 90% dos sequestros em São Paulo, quando as vítimas são homens, sequestro relâmpago, são em razão de encontros marcados por aplicativos de conversa ou de paquera. Quer dizer, eu marco o encontro com a pessoa, com a mulher, ou com um quando você chega uma quadrilha de e não marca em lugar público, marca em qualquer lugar reservado, porque o cara é casado. Uma loucura. E aí você vai para um cativeiro que é um coworking, porque eles colocam vítimas das mais variadas quadrilhas, é verdade. Teve um caso agora que o indivíduo fez amizade, né? Tava sequestrado com outras 3 vítimas, que as vítimas eram de outras quadrilhas. Então é coworking de cativeiro mesmo. Nossa. E aí colonizando o cativeiro, e aí né? você fica lá 3 dias, porque é o tempo de baixar a aplicação, é limpar a conta. Mudar limite. Eles olham rede social, perguntam quem é pai, quem é família, o que você trabalha, vão ver bloco de notas, vão ver os fotos, fazer a limpa na vida do indivíduo para saber se ele tem patrimônio, se alguém da família tem. Sem sair dali, porque com tudo eletrônico, antigamente tinha que ser o cara, pegar o cartão e ir no caixa eletrônico o cara, né? Agora não precisa, o Pix agilizou muito. O Pix é tecnologia em si, né? Não só o Pix, tudo. Eu tô te falando, é o certificado digital. Certificado digital que você tem da pessoa, você consegue fazer tudo. Mas essa árvore responde bem a minha pergunta aí. Se puder voltar a árvore aí. A árvore é a grande resposta. Acho que os golpes contra a pessoa física estão aqui. Falso emprego, boleto falso acontece, delivery que o indivíduo pede para cortar cartão de crédito na portaria, golpe com o Ministério da Saúde teve um monte durante a pandemia, inclusive para coleta de dados. Pedia para o indivíduo fazer selfie segurando o documento e é assim que eles fazem a abertura de conta em banco digital. Financiamento e venda de veículo absurdo. Black Friday é impagável. É o Black Fraud. Exato. Quem comete esse tipo de fraude, às vezes até a própria loja, que é da metade do dobro. Eu já fiz uma subcategoria, são as fraudes de épocas. Black Fraud, Natal, Dia das Mães. Então, nessa época eu começo a prevenir. Também tivemos fraude de antecipação do IR e fraude do IPVA. Tivemos várias fraudes de IPVA, são as fraudes de época, né? Roubo de celular, uma fraude interessante, que está pouco difundida, é que as promotoras de empréstimos consignados dos bancos,
elas começaram, para atingir meta, elas começaram a fazer uma determinada fraude, que houve uma redução de juros, né, taxa de juros no empréstimo consignado, então elas ligam para o cliente, você teve uma redução de taxa de juros e tal, então caiu de 7 para 5, e Vamos refazer. você tem que refazer o contrato. Mas você precisa assinar fisicamente, porque hoje existe o do INSS que você assine o contrato não mais digital, tem até uma sentença em Brasília. Bom, em resumo. Pessoa física acho que já foi bastante, né? Daí tem questionado E também aí, o Marco. e aí eles levam o contrato lá na casa do camarada para assinar e tem que fazer um reconhecimento facial. Eles colocam uma fita em cima, então tira o empréstimo, na realidade a fraude é fazer um novo contrato de empréstimo. Eles colocam uma fita, o cara assina digitalmente o contrato lá e aí ele vê, quando ele vê, ele vai ter um outro contrato. Mês que vem ele tem tem outras parcelas a ser descontado. Então é gravíssimo você isso. Brincou de fraude há muitos anos atrás, quando era esse cartão de crédito, que você falou que nunca tinha visto de garçom de restaurante. Primeiras fraudes mais eficientes que aconteceram era de garçom de restaurante. Ele pegava. Antigamente você dava o cartão pro garçom ir lá atrás do balcão passar o cartão. É verdade. E eles passavam para as quadrilhas, que as quadrilhas, enquanto estavam com o cartão lá, faziam. Antigamente não tinha antifraude. E eles faziam. Nem tinha senha antigamente. Não tinha, porque o cara tinha o código de segurança na mão dele. Então ele passava a fazer a compra online, quando você ia do restaurante tinha fraude. Até pegar nisso daí. Então, assim, fraude, gente, vai sempre existir. O cara vai ter sempre inventando uma coisa nova. Nessa parte que você falou de empresa, hoje... A parte de sequestro, né? Mas a parte de sequestro, no meu ponto de vista, é mais fácil de você resolver. Hoje, o que mais... Mas paralisa a empresa. Depende. Sim, mas eu estou te falando. Mas o sequestro, você tem que pagar se você não conseguir recuperar. Se você tiver um bom plano de backup, saber onde estão os dados e como recuperar, dá tchau pro sequestrador, fala obrigado, tô restaurando meu backup e segue a vida. Mas tem um prazo também. Então, mas aí vamos lá, é impacto do negócio. Eu brinco. A ideia é não cair nessa fraude, porque eu já tive esse problema e perdi 2 dias de trabalho. Mas é o custo disso. 2 dias não é nada. É o impacto disso. É pouco. Não, pra mim é meta diária. Eu sei, mas normalmente quem tem um ataque ransomware tem um prejuízo financeiro enorme, fora para lojas e-commerce recentemente no Brasil, valia R$1 milhão por dia sem vender. A gente perdeu, e em termos de honorário de faturamento, a gente perdeu uns 20 mil reais, mas isso não é o importante, é cumprir a meta do banco, não são penalizados. Então, por exemplo, eu conto os meses em dias, fevereiro é uma coisa, março... Afonso, talvez te custasse mais, para você recuperar o desastre rapidamente, custasse mais do que os 20 mil reais que você perdeu. Muito mais. Então, por isso que eu falei mapa de risco. Você tem que dosar o que é o risco. O risco é você perder um dia de trabalho ou você perder o dado. Perder o dado é a parte que hoje é mais fácil, porque você faz uma boa política. Aí você vai fazer o quê? O plano e continuidade de negócio. Mas não adianta vender um super plano, vai demorar 2 dias para entrar com ele no ar. Exatamente. Essa é a preocupação de você dar dicas para que a pessoa tenha uma maneira que ela possa... Ter cuidado. A maneira é investimento em cibersegurança. É investimento em cyber, é investimento em educação, é investimento em plataforma. Mas o meu e-mail está na nuvem. Não tem um risco. Tem risco. Existem um contrato lá, você lê da Microsoft, do Google, gestão compartilhada, é responsabilidade compartilhada. A Microsoft tem a responsabilidade de cuidar do data center, do backup e tudo mais, do ambiente, mas não tem do teu dado. Então, se você vazou uma senha do teu administrador para um técnico com má fé e o cara foi lá e detonou, balbal. Problema seu. É problema seu. Você tinha que ter uma plataforma para proteger isso. Então, o que eu brinco, o bom da LGPD é que, primeiro, ensinou a galera o que é dado. Segundo, valorizou o que é dado. Você perdeu o dado de um e-mail, é importante? Então tem que ter uma política de proteção desses dados. Então, tudo é muito mais governança e processo do que a tecnologia. A tecnologia, a ferramenta que às vezes você vai comprar, em nenhum lugar da LGPD fala que você tem que comprar um antivírus. Você tem que comprar uma solução de continuidade. Ela fala os processos técnicos para solucionar aquele item. Então tem coisa simples. As empresas hoje não sabem mais trabalhar sem tecnologia. Então o negócio está vinculado àquilo. Quando entrou a pandemia, a gente passou um mês. Todos os nossos clientes, todos, sem exceção, tinham um plano de continuidade de negócio. Mas o que era continuidade de negócio naquele momento? Era a empresa continuar, caso tivesse uma crise grande, para 10% da empresa trabalhar. Ninguém estava pronto para botar 100% trabalhando.
Não tinha nem plano de comunicação, plano de resposta a incidente, que ele falou, cara, você tem que saber, cada tipo de ataque você vai ter uma resposta. Problema, gente, quem falar que não tem problema tá mentindo. Se as coisas não quebrassem, não tinha garantia. Você não compra um servidor Dell, HP, com 3 anos de garantia com SLA, é porque ele vai dar problema. A vida é feita de percalços, de desafios, de problemas. Você tem que trabalhar mitigando eles. Por isso tem que ter 2 melhores amigos, né, Marco? É o cara do TI, é o médico e o advogado. São os 3 melhores amigos. 3 melhores. Então, a gente está se caminhando já, tem 1h15 de gravação. As considerações finais de vocês e deixar os contatos, redes sociais, onde a pessoa pode localizar vocês. Apesar de ser hiper conhecidos, né? Mas mesmo assim é bom lembrar. Pode ter alguns novos assistindo, seria bom passar esse conhecimento, se tiver algum contato, né? Pode continuar, mas eu te interrompi, desculpa. Não. Meus contatos aí, quem quiser me procurar é Marco Lagoa. Tem todas aí, LinkedIn, Instagram. Facebook eu não uso mais tanto, mas a gente tá por aí. Se quiser falar ler um pouco mais da parte técnica, é o itech.com.br. Estamos aí para discutir, às vezes, o que eu mais faço hoje em dia é conscientização. O que eu fosse falar, investir em alguma coisa, cara, capacitação, conscientização. Véio. Isso daí vai ser o melhor retorno que você pode ter. Achar que isso daí, que você não precisa fazer isso, que vai ter a bala de prata. Se alguém te vender a bala de prata... Não acredito. Possivelmente esse cara tá querendo te enganar, né? Promessa milagrosa, um golpe, é fraude. Isso é fraude. Não, eu com TI, todos os fabricantes faziam, não, o meu Wi-Fi é o melhor para LGPD. Cara, o melhor para LGPD é o dono da empresa entender que ele é o pilar mais importante. Se ele não liderar e não der o exemplo da parte de segurança, qualquer investimento é dinheiro jogado no lixo. Então, e o treinamento dos TIs, né? Treinamento não só de contratar uma empresa, coloca o equipamento, mas não treina quem está usando esse equipamento. Usuário. Isso é importante o treinamento, né? O que nós fazemos na Moraes Advogado. Muito obrigado. Eu queria agradecer, uma alegria, acho que o papo foi importante. Quem acompanha, a gente espera que não jogue o computador e o celular pela janela. A gente só espera que adere a essa campanha de que com investimento em cyber, com treinamento, com cobrança das plataformas, etc., nós tenhamos sim um cenário mais seguro para a utilização. A internet é maravilhosa. Como eu falei, é a mesma coisa da sua casa. Você sempre vai querer um muro mais alto, uma câmera a mais. A mesma coisa no TI. Sempre é possível instalar mais um fator de segurança. Sempre é possível trazer uma política, uma governança, um compliance melhor. Então, repensar mesmo. Mas agradecendo, estou à disposição. Principalmente no meu Instagram, Luiz Augusto Durso. Obrigado, Marcos. Eu agradeço vocês, né? Foi um imenso prazer ter 2 pessoas tão especiais, com tanto conhecimento, enriqueceu dos internautas. E o meu, aprendi bastante. O Luiz Augusto é a primeira vez que a gente nos vê pessoalmente, né? Eu espero que a gente possa construir uma parceria aí. Por mim, o conhecimento dele é fundamental, né? A parte criminal também, então eu agradeço muito e já fica um convite para um próximo programa que o assunto não foram esgotados. Eu acho que a gente tem uma oportunidade de deixar, vai 3 dias. Daqui a um mês tem uma pauta gigantesca nova. Doutor, suas redes sociais também? Eu posso ser achado na dvmorais.com.br, no LinkedIn, no Instagram e várias reportagens que tem. Se eu procurar no Google, vai aparecer uma reportagem falando sobre essa ave das fraudes aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. E curta, compartilhe esse conteúdo, porque vocês podem ver que muita gente precisa. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.